amigos do canal Jesus Rede Vivo. Meu nome é Gilberto Habib e nós vamos dar sequência hoje ao nosso estudo do livro Consolador. Entramos no tema da química e vamos ler a questão número 3. No campo da química, as forças do plano espiritual auxiliam o homem terrestre? Resposta. Os prepostos de Jesus espalham-se por todos os setores do trabalho humano e, em todos os tempos, cooperaram com o homem no seu esforço de aperfeiçoamento. Aliás, os estudiosos e os cientistas do planeta não criaram os fenômenos químicos, que sempre existiram desde a aurora dos tempos, afirmando uma inteligência superior. Os homens, em verdade, aprenderam a química com a natureza, copiaram as suas associações, desenvolvendo a sua esfera de estudos e inventaram uma nomenclatura, reduzindo os valores químicos sem lhes apreender a origem divina. Bom, vamos destacar aqui nessa questão por que será que Emmanuel junta uma questão aparentemente religiosa, ao citar os prepostos de Jesus, e uma questão mais científica, acadêmica, ao falar dos estudiosos e dos cientistas. Bem, é importante a gente perceber que o caminhar do livro Consolador irá nos levar a um sentido muito mais elevado, da criação do universo, da existência do homem sobre a Terra. Então, toda a abordagem química, e a abordagem científica e filosófica, ela será agregada a uma questão de um sentido superior, um sentido mais elevado, um sentido moral, cujo paradigma, cujo maior exemplo e modelo é o Evangelho de Jesus. Então, essas questões elas serão sempre presentes, estarão sempre presentes de uma maneira a dialogarem desde este início. Porém, Emmanuel nos coloca, logo de impacto, esse termo prepostos de Jesus. Quase que antes de abordar as questões químicas, as questões todas científicas que nós teremos ainda por ver, ele já nos coloca isso que parece uma questão quase que dogmática, religiosa, falar dos prepostos de Jesus. Bem, vamos entender que é justamente isso que será importante termos em mente para encontrarmos as respostas ao longo do livro. Sim, Emmanuel afirma que Jesus existe e existia já como articulador, como organizador, ou como se dirá no Espiritismo, como governador do planeta Terra. Bom, antes da gente falar mais sobre essas questões, vamos guardar aqui essa referência. Jesus dá o comando para que estes espíritos, no caso os prepostos, os prepostos de Jesus seriam os espíritos elevados, aqueles que ajudaram a construir isso. Então, se nós ainda não entendemos muito bem quem são essas figuras, é importante a gente pensar através da matéria que a matéria sozinha não existiria. Não faria sentido, até porque ela foi construída, foi organizada para uma finalidade, no caso aqui a organização da matéria planetária, foi organizada para uma finalidade, que é essa finalidade evolutiva, essa finalidade corretiva da humanidade. Então, nada mais coerente do que imaginarmos que aquele que pensou essa escola, que organizou essa escola e que chamou os seus prepostos, os seus auxiliares, estivessem atuando desde este momento primordial. Bom, com relação ao tempo, não cabe aqui nós especularmos isso. A própria ciência terá suas datações em milhares, bilhões de anos. Então podemos sim cogitar que essas existências, essas tarefas começaram bem lá atrás. E é isso que Emmanuel fala também quando fala que por trás de todo este trabalho existe uma inteligência superior. Nós lembramos que no próprio Livro dos Espíritos, ao questionar sobre o que é Deus, Kardec nos coloca referências com relação a essa inteligência suprema, essa inteligência
superior, né? Então aqui essa inteligência, ela estaria presente desde o momento em que a própria matéria é organizada. Bom, como é que a ciência explica isso? Estamos ainda no campo da doutrina, né? Ou seja, no campo de especulações que vão além da ciência, que preparam o campo para que a ciência venha estudar, comprovar, né? E então estamos falando de um campo sempre de um horizonte muito mais amplo. Com relação a isso, nós percebemos que Emmanuel circunscreve este campo da doutrina como um campo muito mais amplo, né? E coloca a química como uma disciplina acadêmica, como uma das ciências, em uma parte deste campo, né? Essa parte que cataloga, essa parte que estuda e que faz o inventário, né, desses elementos químicos. Uma coisa interessante é que no tempo em que o livro foi escrito, por volta dos anos 40, se conheciam ainda poucos elementos químicos. Aliás, Emmanuel vai falar na próxima questão aqui em cerca de 90 elementos químicos. Hoje, agora, próximo ao ano em que estamos, né, 2020, em 2015 é que as organizações internacionais sistematizaram em 118 elementos químicos a tabela periódica. Então, vamos perceber que dos anos 30, da época em que o livro está sendo elaborado, até os anos de 2015, 2020 em que estamos, surgiram aí quase cerca de 30 elementos químicos, obviamente que sintetizados, né? Em 1939 que é encontrado o 90º elemento químico. Hoje em dia a tabela periódica ela é dividida, ela é organizada em 118 elementos, sendo que 92, 94 elementos são elementos encontrados na natureza. Os demais são sintetizados, são criados artificialmente. Mas é por volta de 1939 que foram encontrados os últimos elementos naturais. Porém, com a estruturação da tabela periódica e com os estudos químicos, foi possível transformar a matéria e se manipular estes elementos, chegando aí a outros elementos para compor isso. Porém, também nessa questão, Emmanuel está nos dizendo que esta manipulação não faz dos cientistas, dos estudiosos, deuses, né? No sentido de que essa matéria, né, ela pode ser manipulada até pela compreensão do seu comportamento, da sua estrutura, do seu funcionamento, ela pode ser manipulada e aprimorada. Porém, desde os primórdios, né, desde a origem do primeiro elemento, que seria o hidrogênio, tudo isso se constituiu de uma maneira extra-humana, né? No caso aqui, manipulada pelos espíritos sob o comando dessa inteligência superior e sob o comando de Jesus, que seria o mentor deste trabalho, tá? Isso para nós será importante porque se hoje em dia, né, nós já podemos imaginar que as próprias doenças, né, são algumas delas de natureza psicossomática, ou seja, elas têm essa interferência do pensamento, da mente, lembrando que a psicossomática é aquela relação entre mente e corpo, né? Entre o nosso aspecto psíquico e o aspecto físico, corporal, né? Psicossoma, soma sendo aqui o corpo. As doenças que são geradas psicossomaticamente, elas têm essa capacidade de serem forjadas pelo nosso cérebro. E se entendermos o cérebro como um dínamo processador de emissões, né,
eletromagnéticas, nós vamos perceber que esta matéria pode ser manipulada por essa dimensão. Ora, se hoje em dia nós estamos descobrindo isso, ainda que a ciência não aceite o conceito mais ampliado de espírito, nós podemos entender que estas influências poderiam estar lá desde a origem. Tá? Então, para nós é importante ficarmos com essa questão, né, sem ainda aprofundarmos muito naquilo que falamos serem os prepostos de Jesus, né? Vamos compreender Jesus aqui como uma entidade que não é só aquela figura histórica, né? Vamos compreender ele como um espírito superior, né? E como espírito já existindo há muito tempo, e como espírito já emitindo as suas vibrações, né? E conclamando outros espíritos para emitirem, para atuarem, né? Magneticamente, né? Através de vibrações nesse estado da matéria primordial. Bom, da origem até os nossos dias, nós podemos fazer aí uma suspeição, podemos imaginar que esta dimensão mental, né, esta nossa capacidade psíquica, hoje em dia também falamos muito de psicosfera, né, aquela impregnação que a nossa mente dá aos ambientes, né? Então nós hoje em dia podemos imaginar que é sim possível essa atuação extrafísica sobre a matéria física, ok? Bom, pessoal, nossa intenção é sempre estarmos semanalmente dialogando aí nossos 10, 15 minutinhos, né? Hoje o tema foi essa participação das forças espirituais na organização da matéria primordial, né? E ao longo de toda a existência aí da Terra. E na próxima semana a gente vai estar falando um pouquinho ainda mais de química, dos elementos químicos, da tabela periódica, enfim, dessas outras questões ligadas a esse assunto, ok? Deixem o seu like, coloquem aí as suas questões, perguntas, se forem necessárias. Lembrando que o nosso estudo ele é sempre muito rápido, ele é um estudo introdutório e superficial para dar o valor, para dar o sentido, para ajudar vocês a pensarem essas questões que não são antagônicas, questões científicas, questões religiosas, para entender o espiritismo dentro do seu conceito de fé raciocinada, de que é importante a gente estudar também essas questões teóricas, porque lá na frente isso vai ser muito importante para nós, tá bom? Obrigado, que Jesus os abençoe e fiquem com Deus.